queria apresentar a Ari e o Júnior, que são também trabalhadores da carreira do negócios e estão sempre, né, dentro do TI. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para eles diretamente, é só chamar, pode mandar a pergunta por escrito, se não quiser falar, mas pode abrir o microfone e participar com a gente também, porque a ideia é todo mundo agregar um pouquinho, né? Cada um falar um pouco das experiências adquiridas, do tipo de ferramentas que usam, enfim. O Arthur também. A Ari e o Arthur são da Johnsons. O Júnior é da Gespro. E fala aí um pouco, pessoal, então, se apresenta aí para o pessoal conhecer um pouquinho vocês, o que vocês trabalham, quem quer começar? Posso começar? Claro, por favor. Ordem alfabética e mulheres primeiro, né? Bom, meu nome é Ariane, eu já estou há 11 anos na Johnson. Digamos que eu já passei por todas as áreas aí da comercial da Johnson, então eu já passei por digital e marketing, já passei por analytics. Atualmente eu trabalho com a área de TI voltada para vendas. E antes disso, já passei por supply chain e também suporte SAP e suporte Ariba e tudo. Então conheço um pouquinho de tudo aí da empresa e de todos os processos. E que eu acho que é mais legal disso tudo, dessa minha jornada, é que 11 anos atrás a tecnologia era muito diferente, né? Então eu vi a empresa evoluir aí. Então acho que vamos ter um papo legal. Com certeza, mudou. Então, já que é por ordem alfabética, o Arthur agora. Vocês estão me ouvindo bem? Bem. Uhum. Legal. Bom, eu estou na Johnson aí há uns 2 anos e meio, mais ou menos. Trabalho junto do time da Ari também lá, atendendo a área de vendas, como BioIT. Mas minha carreira é um pouco diferente, eu tenho, sei lá, 90% da minha carreira voltada na área comercial. Eu entrei no TI faz pouco tempo, digamos assim, apesar de já ter tido uma passagem num projeto de implementação do SAP, mas em outra empresa, mas uma visão um pouco diferente. Agora estou mais envolvido, né, dentro da área. Isso aí. Júnior, sua vez. Boa tarde a todos aí, é um prazer. A gente está conversando aqui, poder bater um papo aí, falar sobre agilidade, sobre estratégia digital, como que isso se interlaça. Agradeço o convite da Fernanda, sou diretor executivo da Gespro, treinamento e consultoria, trabalho muito com transformação ágil, digital, gestão de projetos, estratégia, liderança, enfim, tudo que circunda esse mundo de transformações. E já tem mais de 16 anos aí trabalhando dentro de projetos, consultoria, gestão, tanto em projetos nacionais, internacionais. E vamos aí bater um papo aí pra gente trocar essa ideia bacana aí. É isso aí. Obrigada, gente. Então, a ideia, eu separei uns temas hoje, eu fiz até uma cola aqui para mim, porque como são vários assuntos, tem que colar, né? A ideia, hoje em dia, o mundo inteiro está passando por uma grande transformação digital. Uhum. E todas as nossas áreas juntas, elas sempre vão fazer falta em toda e qualquer empresa. Então, a ideia é pegar alguns assuntos assim que estão sendo mais questionados hoje em dia para a gente fazer um debate breve de cada assunto, não se estender muito, mas também dar, né, uma boa base para o pessoal também, que tem muita gente começando nesse mundo digital, nesse mundo do home office. Então, o que vocês tiverem de experiência para passar vai ser bem-vindo. O nosso primeiro assunto de hoje, então, vai ser a visão do Customer Success dentro das nossas empresas. Como é que vocês lidam com isso? Né? Como é que vocês estão usando isso daí dentro das empresas de vocês? E algum conselho que vocês tenham para as empresas que estão passando, com certeza, por dificuldades hoje em dia, não estão, vamos supor, quem tem um comércio lá com a porta aberta, hoje em dia não está, né, recebendo o cliente lá, isso aqui estragou, por exemplo. Então, de repente, se a gente conseguir ajudar o pessoal a ter uma ideia de como lidar com essas situações hoje em dia. Quem começa?
Bacana. Na verdade, é só, deixa eu colocar meu ponto aqui, né? Eu não sou da área especialista da área de vendas, como nossos amigos aí que já têm bastante experiência, mas cada vez mais a gente vê as organizações trabalhando com o foco na entrega de valor ao cliente, né? As organizações customer centric ou customer centricity, né? E a gente vê que tudo tem um olhar muito no sentido de entender a necessidade do usuário, do cliente, para que se crie soluções que são as que vão realizar ou vão atender as necessidades desses clientes e usuários. E por isso que a gente, em geral, foca bastante em tentar em descobrir qual é o problema que esse usuário, esse cliente tem, para que a gente crie soluções para que atendam essa necessidade e a gente evitar desperdício, evitar se criar algo que não vai agregar valor. E quanto mais a gente conseguir trazer o nosso usuário, o nosso cliente para o centro do nosso processo, trazer ele para colaboração, para jogar junto, para a gente criar num processo interativo, colaborativo, soluções que vão realmente se adequar à necessidade dele, a gente tem mais garantia da gente entregar valor, entregar sucesso. Então, acho que quando a gente fala de ter o Customer Success, né, essa figura é importantíssima para que a gente consiga criar esse relacionamento, trazer essa aproximação, e aí acaba tendo ali muito uma função de direcionar estrategicamente aquilo que realmente vai atender a necessidade desse usuário. Então, ter essa compreensão e trazer, e aí ter a colaboração do Customer Success para que a gente crie realmente soluções que atendam essa necessidade, eu acho que vai fazer com que a gente consiga ter, de fato, o sucesso, né, da solução do nosso cliente. Com certeza. Eu acho que durante muitos anos a TI sempre andou muito separada do negócio, né? Então o negócio queria uma solução, a TI ia lá e entregava a solução. E eu acho que a gente trazendo o negócio para fazer parte do que a gente está criando, do que a gente está gerando de valor, é também a chave do sucesso, né? Então, o cliente, como que o cliente, como que o negócio, ele pode aproveitar melhor o que a empresa tem a oferecer para ele? É ele que pode nos contar, né? E não só contar o que ele quer como um produto final, mas participar de todo o processo. Eu acho que é bem importante. Com certeza. Além de todas as coisas que vocês disseram, hoje em dia o povo está muito mais, digamos, exigente, né? E tem as ferramentas para isso. Tem até aqueles sites que são específicos, tipo Reclame Aqui, né? Eu nem sei se eu posso falar isso depois de ser publicado, mas enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Sempre teve que ter, na verdade. Eu, como consumidora, eu não quero nada ruim. E se alguém vai me prestar serviço, com certeza eu vou ser exigente. Mas hoje em dia, realmente, além de ser fundamental, é necessário. Todas as empresas deveriam ter uma área com um responsável específico, e a gente sabe que não é a realidade ainda, né? Ainda falta muito para galgar. Faltou o Arthur também. Boa tarde, Alex. Não existe uma fórmula mágica, né? E cada negócio tem um tipo de sucesso diferente que demanda para cada coisa. Mas também não é só pensando no cliente. Às vezes a gente tem muitos clientes internos. A gente da área de TI, os nossos principais clientes, beleza. A empresa como um todo tem o principal cliente que consome os serviços da empresa, serviços ou produto que seja. Mas as áreas internas, elas têm clientes internos, né? Elas precisam atender. A gente do TI tem muitos clientes internos e a gente precisa também considerar o sucesso deles. Porque o sucesso deles, em teoria, depois retorna para a gente como como posso dizer, uma alavanca para a gente continuar seguindo em frente, conseguir desenvolver as coisas, continuar andando através daquilo, né? Entregando resultados que sejam sentidos tanto pelo negócio e, posteriormente, sentidos pelo cliente final, né? Aquele que vai consumir os produtos ou serviços da empresa. Até um ponto interessante que a Ariane colocou, que é com relação ao descolamento que houve durante um bom tempo aí sobre a TI e o negócio. E aí é muito no sentido do que eu falei, né, da gente criar soluções que o cliente necessita, né? Então, na verdade, quando a gente está falando de ter um foco no Lean, no Agile, né, e a gente ter esse foco na entrega de valor ao cliente, a gente está dizendo que o que a gente quer, o que a gente busca é a satisfação do cliente, como a Fernanda colocou aí, né, de sites de reclamação e tudo mais.
né, que acabam trazendo esse tipo de problemas à tona aí, e hoje nas redes sociais, o poder que se tem aí de queimar uma marca de uma hora para outra é gigantesco, né? Então, qualquer tipo de erro que a gente cometa nesse sentido pode colocar o nosso negócio em risco. Mas eu que trabalhei muito tempo como gerente de projeto, a gente lá enquanto gerente, a gente tinha, né, a máxima lá, não, eu entrego, aí batia no peito, né, recebia a demanda e vamos entregar, né? Só que muitas das vezes a gente criava soluções que não serviam para nada, né? Soluções que ficavam na gaveta, projetos que eram entregue ou produtos, que eram entregue resultados, que eram entregue e não atendiam a necessidade, justamente por conta dessa desconexão, né? Seja de TI ou seja da área de execução, desenvolvimento, qualquer tipo de negócio que a gente esteja falando, não necessariamente só TI, mas é o fato de você estar criando algo, estar desenvolvendo algo que não tem um porquê muito claro, que não tem um problema muito bem definido e que não esteja, se não está conectado ao cliente, na minha visão, não está conectado ao negócio, né? Porque não está cumprindo a estratégia da organização, que é atender a necessidade do seu cliente, do seu usuário final, né? Sim, nunca trabalhei como gerente de projeto propriamente dito, mas sempre como o que a gente chama de business IT, né? Então a gente não é uma área de TI que põe a mão na massa e faz o desenvolvimento, e a gente não é uma pessoa de negócio. Então a gente está ali no meio de campo entendendo o requisito como um analista de negócio, né? Entendendo, e muitas vezes quando eu mandava uma demanda para os desenvolvedores, eu estava querendo, por exemplo, gerar um analytics que trazia valor para o negócio para conseguir ver a estratégia de um produto, enquanto o time de desenvolvimento estava criando uma integração no sistema, né? Então, uma coisa que eu comecei a adotar muito é chamar o time de desenvolvimento, mesmo que seja um time novo, acabou de entrar na companhia, um time terceiro contratado, primeira reunião, antes de qualquer kickoff, qualquer coisa, vem cá, deixa eu contar que a integração que você está fazendo, que a conexão entre um banco e outro, que isso para você é o que você está fazendo, deixa eu contar o que realmente isso significa para nós, né? Então, acho que a gente começa a falar de sucesso quando a gente começa a mostrar o sentido para todo mundo, né? E eu acho que o outro lado também, mostrar para os nossos usuários, não de uma forma tão técnica, porque eles não vão entender, mas tentar explicar para eles todo o caminho que a gente passa e todos os passos que a gente dá para conseguir entregar aquilo que para ele é um analítico, né? E o que tem por trás. Então, acho que quando a gente fecha essa conexão entre todo mundo falando a mesma língua e caminhando por um propósito, a gente tem mais chance de sucesso do que um time fazer uma integração e o outro time tá querendo a estratégia de um produto, né? Verdade. É que a prática do ganha-ganha, né? Se tu não quero ganhar, com certeza. A minha empresa é nova, estou começando agora. Assim como muita gente, a gente teve o azar de ter uma pandemia, né, esse ano. E foi um azar bem grande, porque atrasa bastante. O povo ainda não está acostumado com essa coisa de oferecer trabalho 100% digital online, né? E se a gente não mirar nas ferramentas que tem, o Júnior agora vai ter que nos dizer algumas aí, alguma coisa que dá para dar uma agilizada, né, dentro das empresas, ou como que dá para fazer um pouco disso, porque não adianta a gente querer vender, que nem eu não sei quem você estava falando, mas não adianta a gente querer vender se a gente não vai resolver o problema do cliente, né? Então, tem algumas ferramentas, a gente sabe que tem o Trello para se organizar quando tu tem um projeto, tem N ferramentas. Se tiver alguma coisa já para adiantar para o pessoal aí. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala de ferramenta, né, a gente tem que entender qual é o objetivo que a gente quer da ferramenta, né? Porque ferramenta por si só ela não vai resolver o nosso problema. Mas as ferramentas são aquelas que você tem disponível e que vão te ajudar a entender esse cenário. E aí, por exemplo, quando a gente fala e aí eu falo muito no sentido de utilizar prototipação ou utilizar uma MVP para você validar uma ideia com o seu usuário antes de você, né, criar o produto de fato, enfim. Então, você não ter o trabalho de você, como a Ariane disse ali, né, o time está desenvolvendo uma integração, mas será, né, que realmente ele está entendendo qual é o problema que ele vai resolver, ele sabe qual é o objetivo daquela integração? Então, para criar essa conexão, claro que times colaborativos, tudo isso ajuda a fazer com que a gente evite esse tipo de falta ou falha de comunicação, mas a gente utilizar ferramentas que nos ajudem a
demonstrar claramente qual é a ideia que a gente tem para validar com o nosso usuário ou com o nosso cliente interno, como o Arthur mencionou, enfim, validar essa ideia antes da gente começar a trabalhar. E aí, quando a gente faz isso, a gente pode utilizar até mesmo um puro e simples PowerPoint, como algumas ferramentas de prototipação, quando a gente está falando de produtos digitais, como o Marvel App, o InVision, e tem vários outros aplicativos aí que você pode utilizar para criar, para simular como se você estivesse utilizando ali um aplicativo, né, alguma solução realmente digital, antes de você começar a desenvolver. E, inclusive, hoje em dia, a gente tem algumas ferramentas no-code, né, que você consegue desenvolver até aplicativos sem você ter conhecimento de desenvolvimento quase que nenhum, né? Então você usa simplesmente ali o movimento de arrastar, né, criar a caixinha e tudo mais e botar qual é o dado que você necessita, e você em um dia você consegue criar um aplicativo sem ter conhecimento disso. Então, de novo, né, com relação a ferramentas, você disse do Trello, eu acho que é uma ferramenta, uma boa ferramenta para fazer gestão de atividades, né, para você fazer a gestão da equipe. Ferramentas como essa aqui para transmissão, obviamente, porque hoje a gente precisa mais do que nunca, né, a gente precisa utilizar disso. Ferramentas de prototipação, porque eu acho que isso vai te ajudar muito a entender, quando você tiver uma ideia, você tentar validar isso com o seu usuário, Marvel, InVision, como eu falei, ou até mesmo o PowerPoint, que às vezes resolve bastante, né, uma PowerPoint ou similar, enfim. E você utilizar também ferramentas colaborativas online, como, por exemplo, não sei se vocês já usaram aqui o Miro, o Mural App, que são ferramentas que você cria um board online, né, como se você estivesse utilizando lá uma paredezinha lá de post-it, onde todo mundo pode colaborar, e aí você pode fazer várias dinâmicas, enfim, eles têm vários templates, inclusive, nesses aplicativos, que você consegue utilizar para ter um Kanban, para ter um mapa de usuário, e tem várias outras aplicações, vários outros templates que você pode utilizar lá também. É verdade. Alguém acrescenta mais alguma coisa? Eu queria acrescentar um pouco em cima do que o Júnior falou, esse ponto da testagem, né? Às vezes a gente faz um MVP, às vezes, e até conectando um pouco com o que a Ari disse, que às vezes a gente não tem essa conexão entre as áreas, né? Acaba, mesmo a gente sabendo cada vez mais que necessita da tecnologia para os desenvolvimentos, para a evolução das coisas, às vezes a gente não tem essa conexão, né? Às vezes as áreas de business, as áreas de negócio, elas não têm isso tão limpo na cabeça deles para poder integrar eles na discussão da solução. E às vezes, esse modelo do MVP, a gente começa a pegar muitas coisas, né, nesses testes que a gente faz para entender processo, entender o decorrer, né, do que o sistema vai precisar fazer para o usuário. Como que eu posso dizer? Fazer ele desenvolver, né, da forma correta, porque às vezes o usuário passa uma demanda com alguma coisa na cabeça, e a hora que a gente vai transportar isso para o sistema, isso não fica claro, né? Então, essa ideia de testar e ver se dá certo, errar, não importa. Assim, o importante é você conseguir entregar depois uma ferramenta que realmente seja efetiva, né? Exatamente. E muito no sentido do que a Ari também comentou, e aí você falou agora, né, que vou fazer uma especificação, né, vou levantar um requisito, enfim. E aí nem sempre o usuário consegue traduzir o que ele quer de fato, né? É difícil, às vezes você precisa realmente fazer um protótipo, fazer um processo iterativo desse, onde você consegue validar a ideia com ele, para que a partir do feedback dele você consiga ajustar e obter realmente uma solução que esteja adequada, aderente à necessidade dele. Então, nem sempre o que está escrito, nem sempre o que ele diz é o que realmente ele precisa, o que ele quer, porque às vezes ele não consegue traduzir isso muito bem em palavras, né? Normalmente, quando alguém contrata os serviços da gente, desculpa, Alex, só para completar, a gente vai, faz um levantamento, né, e a pessoa não tem a menor ideia, eu vi tal coisa, mas será que é aquilo, né, que cabe às vezes até no bolso da pessoa, que cabe no que ela está fazendo ali no dia a dia, no resultado e na meta que ela quer chegar? Porque cada vez mais a gente precisa ser mais efetivo, né? Então não adianta você querer lançar alguma coisa só para entregar o projeto, mas aquilo não vai trazer nenhum retorno não importa o cliente que seja, não vai trazer nenhum retorno para ele. O objetivo é sempre trazer ou efetividade do processo, ou cobrir falhas, ou evitar falhas no processo. É sempre remediando alguma coisa para que a gente entregue uma solução melhor, né, no final. O Alex queria falar aí, né? Tá no mudo, Alex. Não dá para ouvir.
Tá no mudo ainda. Aqui. Ah, agora voltou. Agora. Tá ouvindo? Agora sim. Repete aí. Ah, tá. Então, no caso, eu sou analista de sistema, né? Já trabalho nessa área já há um bom tempo, já vi vários temas, né? Coisa assim. E percebi muito também, né? Que a questão que vocês estão falando do usuário, às vezes não sabe realmente o que ele quer, né? Ele pede as coisas, tudo. Às vezes ele só quer alguma coisinha mais simples, coisa assim. Mas é difícil entender essa parte, né? Então a gente acaba pecando, às vezes, nesses momentos. E questão de teste também, isso vejo muito as empresas errando. Geralmente quer só desenvolver e não acaba fazendo a parte do teste. Como o teste deveria caminhar junto, né? Exato. Já com... Né? E aí no final você vai ver, vai testar, o sistema já está em produção, aí acontece um monte de problema. E contemplar todos os cenários possíveis, né? Às vezes as pessoas costumam fazer o teste no caminho feliz, né? Eu vou clicar aqui, daí tem que abrir aquela página ali, daí eu vou ver o resultado assim. Mas ele não desafia o próprio sistema. E se eu escrever ABC no lugar de 1, 2, 3, será que vai para a próxima página? Se não vai? Então, a gente precisa perder esse costume de seguir o caminho feliz e realmente estressar o sistema. Exatamente. Tem vários tipos de teste, né? Tem vários tipos de teste hoje, né? Teste de regressão, teste de... o caminho feliz, o caminho triste, né? Também. Né? O que você colocou, e o que o Alex colocou, acho sensacional, porque quando a gente fala, né, e aí trazendo até alguns conceitos de DevOps, de automação, que isso pode ajudar a gente a evitar que a gente tenha, né, erros, porque, né, a gente falando de ser humanos, pode ser também que a gente cometa falhas, né, quando a gente faz teste manual. Então, tentar automatizar isso o mais possível também, para evitar não somente um trabalho manual que, né, pode ser automatizado e vai facilitar o nosso dia a dia, mas também para evitar erros. Mas trazer, como o Alex falou, não o conceito do controle de qualidade para fazer o teste só lá no final, quando o negócio já está pronto ou quase pronto, né? E aí muitas das vezes acaba nem testando, né? Tá pronto, só falta testar. Na verdade não está pronto, né? Se não está testado, não está pronto. Mas trazer o conceito do teste na origem, né? A qualidade na origem. É você ter um conceito chamado shift left, que fala justamente sobre isso, né? Que é você... conforme vai desenvolvendo, você vai testando, para você garantir a qualidade, não fazer o controle da qualidade, né? Então você garante a qualidade na origem e evita que você tenha desperdício, retrabalho, né? E uma série de problemas que você pode ter no seu desenvolvimento. Isso. E uma coisa também que eu tenho percebido e estão começando a falar muito é a questão dos projetos, né? Ele está também atrelado a pessoas que têm deficiência, né? Qualquer tipo de deficiência, no caso. Pessoas com deficiência, né? E estava até vendo no jornal que, por exemplo, por causa da pandemia, muita gente trabalhando no home office e estão tentando acessar o site, assim, estão tendo dificuldade, né? As pessoas só estão pensando nas pessoas que têm, no caso, as partes normais, né? Mas tem as pessoas que também precisam de uma atenção especial. Legal. Acessibilidade, né? Legal. Alguém acrescenta mais alguma coisa? Tem alguma pergunta? Tem o pessoal que está sem a webcam ligada, mas está participando também. Então, se quiser perguntar, a gente está aí, pessoal. Vamos ver se tem alguém perguntando. Ainda não. Então, vamos seguir o barco. Nosso próximo assunto aqui é a relevância do TI na ampliação dos negócios. A gente bem sabe que hoje em dia não se faz mais nada sem um celular, sem um computador, sem uma base de dados, sem informação, sem e-mail, sem segurança nesses e-mails, sem segurança nos nossos dados. Então, engloba tudo. Tudo que a gente faz hoje em dia, se tu vai consultar, tu vai precisar do TI. Se tu vai comprar alguma coisa no supermercado, tá lá o TI. Então, em tudo, em todas as nossas áreas da vida, a gente tem o TI. Então, eu peguei assim uns tópicos dentro desse assunto, como, por exemplo, a efetividade. O Arthur, eu acho que vai começar com essa parte. A efetividade, a agilidade e a assertividade. Da relevância do TI. Estão ouvindo bem? Sim. Não, então, esse ponto da efetividade, né? É muito
complicado. Às vezes até usando um gancho do assunto que a gente estava falando um pouco antes, que é da pessoa que está ali te pedindo aquilo, não saber o que é. Então, às vezes é muito mais importante você saber do porquê ela precisa daquilo que ela está te pedindo, para você conseguir realmente entregar alguma solução efetiva para ela, do que simplesmente entregar aquilo que ela está pedindo. Porque às vezes ela não sabe, ou talvez por desconhecimento de alguma tecnologia diferente, ou por não estar adapta àquela situação de um contexto tecnológico, quando ela está integrando alguma função, alguma atividade à tecnologia. Então você precisa entender mais o porquê daquilo, para você conseguir entregar alguma coisa que seja eficiente, que seja agile, né, a palavra do momento aí, mas não agile de ser entrega rápida só, mas realmente é um desenvolvimento contínuo para você conseguir entregando aquilo e aperfeiçoando aquele sistema, o que você esteja desenvolvendo, né, aquele projeto em si. Hoje em dia a agilidade, até aproveitando isso que o Arthur falou, a agilidade não está em pressa de entrega, né? O Júnior pode me corrigir se eu estiver errando. A gente considera o ágil aquilo que tu tem efetividade e tu entrega realmente, né, o valor para aquela empresa ou para aquela pessoa que está precisando. É isso aí. Na verdade, mas além disso, né, é a capacidade de se adaptar. Então, como o Arthur colocou, né, e colocando, né, conforme a gente falou anteriormente, conforme a gente vai recebendo feedback, vai validando a ideia com o usuário, a gente vai ajustando aquilo que a gente tinha planejado inicialmente. Então, não tem mais como a gente querer fazer, e aí a Ariane até falou sobre, né, análise de requisitos e tudo mais, querer fazer uma especificação funcional muito detalhada, né? Pô, eu já trabalhei com implantação de sistemas que a gente tinha mais de 300 páginas de especificação funcional e que mudava, sei lá, ao longo de um projeto de 6 meses, mudava umas 100 vezes, sei lá. Então, qual a efetividade de você fazer, de produzir uma especificação dessa, se ela não condizia com a realidade, se ela estava tendo que ser adaptada o tempo todo, né? Você só teve um trabalho para poder produzir aquilo ali, um retrabalho para toda hora ficar ajustando aquilo ali, e que não condizia com a realidade. Então, a agilidade é justamente isso, mais do que você seguir um plano, é você se adaptar. É você ter essa capacidade de ajustar conforme, é um processo intrinsecamente empírico, né? Você precisa ir aprendendo, e conforme você vai aprendendo, você vai ajustando, e aí sim você vai adequando aquilo que você está desenvolvendo, aquele projeto que você está entregando, à necessidade que foi identificada, a esse porquê, como o Arthur colocou. Então, quando você tem um porquê muito claro, e você sabe o propósito, você sabe qual é o problema que você quer resolver, você vai mirar muito mais no objetivo, né, na visão, que é resolver esse problema. A solução em si, ela acaba não importando tanto, ou o planejamento inicial que você tinha sobre uma solução, ela não acaba importando tanto, porque você está preocupado em resolver o problema. E aí a solução que você vai entregar, né, vai ser aquela solução que melhor resolver esse problema que você identificou. Tem uma frase do Jeff Bezos que fala isso, né, siga a visão e seja rígido com a visão e seja flexível com os detalhes. Então, quando você tem muito clara a visão, cara, como você vai entregar aquilo ali, importa menos do que você saber claramente o que você precisa, ou por que você tem que entregar. Com certeza, a flexibilidade hoje em dia é tudo, né? Se tu não tiver uma visão assim, não pensar fora da caixa, tu não entrega nada, né? E o mercado é muito dinâmico, né? Desculpa, Fê. Exato. O mercado, o negócio é muito dinâmico. Então, assim, a gente tem um objetivo, mas enquanto a gente está no caminho desse objetivo, muita coisa muda. Não é só porque a gente aprendeu uma coisa nova, a gente lembrou que faltou uma coisa. Não, muita coisa muda no meio do caminho. Então, de novo, né? Antigamente a gente fazia projeto waterfall. Então, a gente começava o projeto, ele demorava lá 5, 6 meses para você ver um produto. E já não era mais o que o negócio precisava, né? E hoje a gente sendo ágil, a gente já se adapta melhor na necessidade, nessa mutação que o negócio passa constante, e a gente tem que estar lá sempre ligado, porque se a gente ficar ligado sempre na ideia inicial, essa ideia vai mudar, a necessidade vai mudar, e a gente vai, de novo, não entregar o que a gente realmente precisa entregar, né? Que é resolver o problema no final. Exato, e você bem colocou, Ariane, que isso já acontecia antigamente, quando o mundo era bem mais previsível, mais controlado,
imagina hoje, né? Olha a situação que a gente está vivendo, né? E aí é mais do que Band News, né? Em menos de 20 minutos tudo pode mudar. Então, É verdade. cara, a gente tem que estar preparado e ter essa capacidade de adaptação. E isso é ser ágil. Alguém acrescentar alguma coisa sobre efetividade do TI das empresas? Perguntas, gente? Ainda não temos perguntas, pessoal. Eu acho que tá... Ou tá indo claro ou o povo tá começando a ficar com sono. O povo tá tímido. Eu não tô nada com sono, tá? Pra mim tá muito bom. O pessoal que tá assistindo tá gostando? Ó, isso aí. O André já tá falando aqui que já pode colaborar. Então, se quiser ligar a câmera aí pra gente te ver. Oi. Tá me ouvindo? Oi, sim. Boa noite. Não, ainda é boa tarde. São Ok, vou ligar a 5h52. câmera aqui. Não, reparem, eu estou ouvindo vocês se organizando as coisas aqui em casa, por isso que às vezes eu demoro pra falar e colaborar. Mas é o seguinte, eu queria só contar uma historinha. Como você... A minha área, eu vou me apresentar, né? Vocês não me conhecem, eu me chamo André, eu sou produtor audiovisual. Isso, sou produtor audiovisual, então eu faço vídeos, eu produzo conteúdo para a internet, não só YouTube, mas empresas me procuram para produzir. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá bom? Sim. Tá. Empresas me procuram para produzir e criar conteúdo para a internet para eles. Atualmente, eu já trabalhei em algumas empresas, mas eu queria contar a história de quando eu comecei nessa área da produção audiovisual, que apesar, ela anda em conjunto com o TI também, porque tu tem que lidar com engajamento, com base de dados de clientes, digamos assim, né? Principalmente porque tu sabe, tu vai ter que ter um certo engajamento e gerar, como é que eu posso dizer? Tu vai ter que trazer as pessoas para a empresa, então tu vai ter gerar lead. Isso aí, muito obrigado. Então, assim, eu trabalhei para uma empresa desenvolvedora de software de gerenciamento comercial. E eles não tinham nada digital, eles tinham um website e tal, tinham um suporte técnico, ok, mas em termos de conteúdo digital eles não tinham. Então eu cheguei para eles, para o dono da empresa, e falei, olha, eu tô com a ideia de um projeto que seria fazer um vídeo para vender mais o sistema. Por quê? Eles dependiam totalmente do suporte técnico parar de atender os clientes para ir atender, mostrar como o sistema funcionava. Eu falei, bom, eu posso produzir um vídeo que vai automatizar todo esse processo para vocês. E fizemos o teste, isso foi em 2015, e até hoje eles não pararam de produzir porque as vendas mais que duplicaram para eles quando eles automatizaram esse processo. Então, assim, esse é mais um detalhe que, apesar de não ser o TI especificamente, ele anda em conjunto, né? Porque você automatiza um processo que antes necessitava de tempo e de mão de obra ainda, de pessoas, onde agora, depois daquela situação lá, já mudou totalmente. Então, acho que isso faz parte do TI também, que é o planejamento das empresas, né, dos negócios. Então, é somente essa colaboração que eu gostaria de fazer. É isso, gente. Tô acompanhando aqui. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, que tem uma conclusão, na verdade, uma observação que foi feita, não sei se foi no último exatamente, no fórum de Davos, que fala que no futuro todas as empresas serão de TI, serão de software, serão de tecnologia, porque cada vez mais a gente vê que independente da área que a empresa atue, qual seja o core dela, né, qual é o principal business dela, ela trabalha com alguma produção de aplicativo, de alguma solução digital. Por quê? Porque hoje tudo está no digital. Né? Todo mundo está no digital, a gente está cada vez mais, e aí quando a gente fala de transformação digital, é muito no sentido de entender que a tecnologia hoje faz parte da nossa vida, que está na palma da nossa mão, como a Fernanda começou a falar, as soluções estão aí muito disponíveis, então hoje você escolher um concorrente é muito fácil, porque você consegue achar, e às vezes um aplicativo que é criado na China hoje e amanhã ele já está aqui impactando o teu mercado. Então, ter essa consciência de que as soluções são cada vez mais digitais, que estão disponíveis ao nosso cliente, ao nosso usuário, e que todas as empresas invariavelmente vão acabar tendo algum tipo de criação, de produção de algum software para se conectar digitalmente aos seus clientes. Eu acho que é um mindset que a gente tem que ter, que as organizações têm que ter, para que a gente consiga
saber que a gente precisa entrar nesse mercado, ou que precisa estar com o pezinho no digital, porque senão a gente pode estar fora do mercado, né? Empresas, a gente vê nesse momento que a gente está passando, empresas que já tinham um posicionamento digital muito forte, cara, surfaram na onda, nadaram de braçada, porque elas não precisaram entrar no digital por conta da mudança que a gente teve na sociedade, no mercado. Elas já estavam lá. E aí, pelo fato de já estarem lá, elas já saíram na frente. Então, saber reconhecer que é uma necessidade, né? Eu acho que faz parte aí de qualquer empresa daqui para frente, né? Nossa, falou tudo. Falou tudo. Exatamente isso. Ari? Eu acho que é isso mesmo. Tô total de acordo aí com o que todo mundo colocou. E voltando um pouco no que o Júnior falou no outro tema, né? A gente tem muita solução no coding, né? Então, hoje a gente traz muito valor como TI para o negócio, mas o negócio já tem acesso a ferramentas que criam praticamente as mesmas coisas que nós, né? Antes, há alguns anos, a área de TI vou falar um pouco da minha realidade, né? A área de TI era produtora de Tableau, né? A gente precisava contratar um recurso para Tableau, a gente precisava fazer um Tableau para o negócio, e hoje o negócio tem a sua licença, ele vai lá, né, e cria, então E aí eu acho que a gente não perde espaço para isso, né? Eu acho que tem espaço, então o negócio ainda tem a necessidade da área de TI ali suportando, né, apoiando ele nessa utilização, e acaba dando o usuário, o negócio tendo acesso a essas tecnologias e também produzindo, ele dá espaço para que a área de TI consiga até gerar mais valor em outros temas mais técnicos que ele não consegue, né? Exato. Então, Exatamente. O mundo está mudando, né, gente? Tá ficando cada vez mais digital. Exato. Verdade. Boa noite. Tem que ser, né? Na verdade tem que ser porque tá tudo mudando. O mercado está inclinando totalmente para o lado do e-commerce, das vendas online, tu conseguir lead, tu conseguir qualquer coisa. Eu mesma estou fazendo faculdade e estou fazendo ela online. Hoje em dia tem muita gente fazendo. A gente faz cursos online, a gente faz reuniões online. Então, como disse, uma colocação muito boa que o Júnior falou agora há pouco também, estão surfando na onda quem já estava nesse caminho. Agora, as empresas que não estão, esses dias eu até vou falar isso de novo, porque eu já tinha falado no meu Instagram. O pessoal não está levando a sério e está muito perigoso, porque já estão falando em prolongar um pouco mais a quarentena e está ficando para trás. O povo que não está adequando a sua empresa, mesmo que ele seja MEI, microempreendedor individual, ele tem sim que se adequar e se especializar, tem que fazer curso, tem que ver os melhores métodos para usar dentro da empresa, dentro do Agile mesmo. Tem muita coisa que dá para usar, né, de métodos ágeis, para a pessoa que trabalha sozinho, trabalha com mais um, seja como for, tem que correr atrás, a informação tá aí, né? Não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar. Sim. Sim, eu queria complementar um ponto que o Júnior comentou, da transformação digital, né? Muitas das pessoas pensam esse negócio de transformação digital apenas em digitalizar algum processo, alguma coisa, e na verdade isso não é, né? Tem um ponto muito forte que as pessoas às vezes ignoram um pouco, digamos assim, que é o mindset, né? A forma de pensar das pessoas, que também precisa mudar um pouco, também precisam dessa transformação para acompanhar esse modelo, que é o exemplo que você falou, né, Fernanda, do pequeno empreendedor. Se ele não colocar o seu negócio na internet e os outros que estão colocando, ele vai só ficando para trás. Se ele não mudar, exato. Se ele não muda essa mentalidade dele, para ele pensar num desenvolvimento diferente, uma abordagem diferente aos seus clientes, uma forma diferente de chegar até os seus clientes, ele vai ficando para trás, né? Então tem esse ponto muito forte do mindset que as pessoas precisam ter, nessa mudança de mentalidade. Exatamente. A transformação digital, ela passa essencialmente por pessoas, né? Então a gente tem que saber que a gente está trabalhando com pessoas, para pessoas e por pessoas, que é trabalhar a cultura, trabalhar essa forma colaborativa, e sem isso a gente não há tecnologia que resolva. Exato. Eu acho que quando eu falo de transformação digital, eu penso em 3 pontos
por onde ela passa, onde o produto digital é o final desses três, não é o primeiro. Então, acho que a gente tem que pensar em pessoas, processos e produtos. Um produto ele nunca vai funcionar se a gente não tem pessoas e se a gente não tem um processo bem estabelecido. Então não adianta, você pode entregar a melhor das tecnologias, a mais cara, a mais inovadora, se não tem pessoas e processos antes da camada do produto, não vai acontecer essa transformação digital. E aí eu quero até acrescentar um ponto que você colocou, Ariane, muito bem colocado, mas como a gente está falando aqui de estratégia digital, né, a gente está falando desse mundo digital, e aí falamos sobre criação de um produto, né, para resolver um problema, enfim, o porquê desse produto, mas tão importante também quanto a gente ter um produto, né, e ter um produto que solucione o problema, é ter um canal efetivo, né, como a gente está falando de estar posicionado digitalmente, não adianta nada a gente criar um produto maravilhoso e a gente não ter um canal muito bem estabelecido para que a gente consiga se usar dessas estratégias digitais, para que a gente consiga vender, gerar leads, como vocês falaram. Então, tão importante quanto o produto também é como você vai comercializá-lo, por onde e onde você vai encontrar o seu público-alvo para que você consiga fazer ele realmente alcançar um público cada vez maior, né? Exatamente, não tem efetividade se tu não tem um alvo, né, específico. Tem que saber, tem que saber separar realmente as coisas e pensar, o meu nicho é esse. As pessoas gostam muito de pensar num plano B. Então, mesmo pensando num plano B, não atira para tudo que é lado, como se fala, né, no dia a dia. Filtra isso daí e bola para frente, seja abrir uma loja, seja vender diretamente, ou seja B2B, né? Que nem o meu negócio, por exemplo, é B2B. Posso atender, né, alguma pessoa, vamos supor que não seja de empresa, provavelmente isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque não é o meu nicho, não vai adiantar eu pegar e, tipo, atirar para tudo que é lado, tentar não afunilar isso, não usar as ferramentas certas. É complicado. A pessoa pensa assim, eu tenho um mundo para usar, um mundo tecnológico para usar. Só que tem que ver o que vai se adequar na minha realidade, na realidade da minha empresa, na realidade de tudo, né? Do meu dia a dia, das minhas metas, do meu orçamento. Sim. Alguém acrescenta alguma coisa sobre efetividade e agilidade? Isso aí, pessoal. Então, deixa eu ler a minha cola, pera. Então, dentro da otimização de processos, o Arthur tinha também um tópico. Tu quer falar, Arthur? Desculpa, não entendi. Otimização de processos. Eu acho que tem um pouco a ver com tudo que a gente já discutiu aqui, né, nesses pontos, que é não focar só no objetivo final, sem você passar por outras etapas, até como o Júnior ali colocaram, né, esse ponto de você saber o caminho que você precisa seguir, o caminho que você vai trilhar, as pessoas, ter o processo correto, você tá tudo isso interligado para poder chegar nesse objetivo final, né? Acho que tá tudo já englobado no que a gente discutiu. A gente acabou... Pode falar. Eu queria acrescentar, na verdade, que quando a gente fala de ágil, né, muita coisa bebe na fonte do Lean, né, da visão que a gente tinha do sistema tático de produção, que vem desde da década de 70, enfim, e que essa visão do Lean, ela fala muito disso, né, da gente focar nesse value stream, né, ou na cadeia de valor que a gente tem dentro de toda a organização, e a gente conseguir eliminar os desperdícios que tem entre as várias etapas do processo, eliminar desperdício, retrabalho, e quando a gente está falando de entregar um produto de valor, não adianta muito, e aí isso é um grande problema que a gente ainda tem em algumas organizações, que é focar muito na área de desenvolvimento, na área de execução, na área de, né, que está trabalhando ali para desenvolver aquilo que vai ser entregue, independente se for TI ou não, operação, mas se preocupa muito em agilizar, utilizar, né, métodos ágeis ali, tentar fazer alguma transformação ágil nessa área, mas não se preocupa com todo. E aí a organização ela não é ágil. E aí você tenta agilizar essa área de desenvolvimento, mas quando, tanto no input quanto na saída do que essa área está produzindo, você acaba esbarrando em burocracias, em processos
não bem estruturados, em processos que têm desperdício, e aí todo aquele valor que foi gerado por uma área que está desenvolvendo essa solução, ele acaba não chegando de forma plena para o usuário por conta dessas outras barreiras. Então, quando a gente fala e aí por isso que o conceito de agilidade organizacional vem cada vez mais crescendo, porque você precisa ter não somente um olhar para a área de execução, mas você precisa ter um olhar do todo. E você saber, desde a hora que entra a demanda, seja ela por um pedido do cliente ou por uma demanda identificada no mercado, mas desde a hora que chega essa demanda até a hora que ela sai, que ela chega na mão do seu usuário, você tem que olhar a cadeia como um todo e você saber identificar quais são as etapas do processo que estão engargalando, que estão tendo desperdício, que está levando mais tempo do que deveria, enfim, para que você efetivamente consiga ser ágil, porque senão você está simplesmente ali desenvolvendo ágil, mas não está entregando valor de forma ágil para o seu usuário. Está mudando o gargalo de lugar, né? Exatamente, né? Então, então, quando a gente fala de processo, né, de otimizar processo, é importante que a gente tenha essa visão do todo, né, da cadeia de valor, para que a gente consiga fazer uma otimização para valer, né, não somente de um pedaço. É verdade. Gente, algum comentário? Acho que... Alguma pergunta? Acho que o Júnior falou tão bem que eu não tenho comentários a adicionar. Falou mesmo. É isso aí. O último tópico é sobre a inclusão digital. Esses dias eu estava pensando, assim, eu digo, é meio ultrapassado esse termo inclusão digital, porque hoje em dia todo mundo já está incluído, querendo ou não. Querendo ou não, a gente já tem um Facebook, um Instagram, mexe no celular, a TV Smart já não é mais aquela TV que tinha lá quando a gente era criança, que não tinha interatividade nenhuma. Então, o termo que ainda se usa de inclusão digital, ele já está bem ultrapassado. Claro, tirando determinadas circunstâncias que a gente sabe que existem, infelizmente, ainda no mundo, a maioria, eu imagino que no mínimo 90% da população já tem acesso à internet, já tem um telefone celular com linha, né, que pega a internet. Então, o que acontece? Hoje em dia, ainda mais para quem tem essa facilidade de morar nas cidades ou nas grandes cidades, que é tudo mais à mão, né, tudo mais perto, tu tem os congressos, tu consegue mais informação também mais rápido. Hoje em dia, essas mesmas informações, que sempre aconteceu de ser mais privilegiado quem mora nessas cidades, nesses grandes centros, digamos, assim como a gente que está aqui em São Paulo, ou quem está em outros, né, em outros grandes centros, essas pessoas acaba sendo redundante. É isso que eu queria deixar claro sobre a inclusão digital. Eu coloquei uma parte dentro do meu site lá, do upstatbr.com, coloquei inclusão digital de empresas. Por quê? Ainda tem aquele tiozinho o tiozinho lá que fica no balcão vendendo a verdura dele, ou a flor, sabe? Aquela tia que tem uma roupa lá para vender, às vezes tem uma loja que é a coisa mais bonitinha. Aí tu chega lá e a pessoa não tem, às vezes, mal tem um cartão para passar. Então é complicado. Direcionado a essas empresas, ou quem está começando, tem gente que é sacoleira, tá cheio hoje em dia, e elas têm lá aplicativo no celular, são mega organizadas e tudo isso. Algum conselho, pessoal, para esse pessoal que está ficando para trás, assim, que é menorzinho, que aquela mercearia, de repente aquela padaria pequena? Eu acho que principalmente as pessoas mais velhas, né, mais antigas, eles têm bastante resistência, né? Então, eu acho que a primeira barreira, a mais difícil aí de ser quebrada, a pessoa realmente querer utilizar, né? A minha mãe tem uma amiga que ela ainda tem um celular que não é smartphone, ela só usa para ligar para o filho. E ela se recusa mesmo, não gosta de tecnologia. Então, eu acho que... Eu não sei que conselho dar, sinceramente, para essas pessoas, mas eu acho que a importância hoje da tecnologia, né, do digital, é muito grande. Eu acho que as pessoas... Alguém precisa ajudar a levar essa importância de alguma maneira. Antes, eu acho que era muito mais difícil essa inclusão digital quando a gente dependia de um computador, né, de uma internet, uma linha telefônica, né, ou de uma internet em casa. E hoje o celular, o smartphone, ele facilitou muito a vida.
Então, é aquilo, a maquininha do cartão tem maquininha que usa a rede do celular, né? Então, hoje já tem, não vou falar nomes, mas já tem aplicativo de celular que você passa dinheiro direto pelo aplicativo, você não precisa de maquininha, né? Eu tenho um negócio também fora do mundo de TI, que é mais como um hobby, né, que eu personalizo canecas, e hoje... tu devia ter trazido pra gente Depois a gente ver. conversa São pouquinho, lindas. mas... Muito A Lida lindas. toda atrás dela tem um monte de tá caneca. cheio de caneca olha aqui, lá, assim, ó. ó. Que E é linda. muito bom... Adoro caneca. é bom saber, ó. Coleciono. E assim, eu tenho percebido muito isso, que as pessoas, elas estão cada vez mais inclusas, né? Então, eu tenho a maquininha, eu vou falar para vocês, eu quase não uso, porque o pessoal já vai direto pelo aplicativo, né? Então, o celular ajudou muito na inclusão, mas eu acho que tem uma galera mais antiga aí que eu não sei que conselho realmente dá, mas eu acho que precisa enxergar um pouquinho melhor os benefícios aí, né? Quebrar essas barreiras. Tem um ponto que o Alex colocou já, né, que é com relação à acessibilidade, então você se preocupar com relação a incluir essas pessoas que tenham essas necessidades aí especiais, sejam, né, deficiência auditiva, visual, enfim. Inclusive tem um grande parceiro da jornada, agilista, que é o Lucas Tito, que ele é deficiente visual, mas faz um excelente trabalho, escreveu vários capítulos na jornada junto com a gente, lá dos livros, enfim. Então, acho que tem esse aspecto da acessibilidade que o Alex colocou, que eu acho que é importante. A gente, mesmo tendo um acesso muito facilitado hoje em dia a celulares, e os celulares realmente facilitaram muito a nossa vida, né, essa inclusão digital, e hoje, acho que, se não me engano, acho que a gente tem o dobro de celulares da quantidade de pessoas, uma coisa assim, né? Então, a gente tem uma quantidade gigantesca de celulares nas mãos aí da sociedade, mas a gente ainda tem muitas pessoas que estão à margem dessa situação. E aí tem um case bacana, né, que eu vi foi da digitalização, da transformação digital da empresa que seria como se fosse o Ministério do Trabalho e Social aqui do Brasil, né, algo parecido lá da Inglaterra. E aí eles queriam fazer a transformação digital, só que o grande problema era esse, né? Como você mencionou, o idoso lá, e aí que era um dos principais públicos, né? Porque tem lá a questão de pensão, essas coisas, né? Eles não queriam receber, não queriam, não conseguiam e não podiam, enfim, acessar aplicativos no celular. E aí como é que você faz a transformação digital com um público desse, né? E aí a transformação digital que eles fizeram foi justamente naquilo que a gente estava falando agora há pouco, em otimizar tudo para trás, né? Então como que você faz que os seus sistemas sejam mais rápidos, que você faça uma impressão mais rápida de uma carta para poder chegar lá mais rápido na casa do cliente na hora de você comunicar. Então, todo o processo, e aí, assim, eventualmente você não vai conseguir fazer com que esse tipo de usuário mude a sua forma de consumir o seu serviço, né, a sua solução. O que você precisa fazer é se adequar e aí otimizar, fazer essa transformação digital otimizando dali para trás, né, até onde você consegue. E foi o que eles fizeram lá nesse órgão, fizeram uma transformação digital lá muito bacana, acho que de 40 dias, que eles levavam para, desde quando eles identificavam algo para poder comunicar com o usuário, até imprimir e aí mandar, enviar para a casa do cliente, enfim, do usuário, chegava aos 40 dias, talvez, uma carta, uma comunicação para chegar. E aí eles passaram a fazer isso em menos de 5 dias. Né, com toda a digitalização do processo, toda a transformação digital que eles fizeram para trás. Então, quando a gente fala, né, que a gente mencionou bastante aqui também, né, de identificar o problema, a necessidade do usuário, o porquê, né, que a gente está criando uma solução, é aí que a gente tem, aí a gente usa muito de empatia, né, da gente ter de se colocar no lugar desse usuário e entender qual é a necessidade dele. E aí a gente olhando para o lado dele, cara, ele não quer um aplicativo, ele não quer uma solução dessa. Na verdade, a solução, né, o problema que a gente precisa resolver é dali para trás, e não mudando a forma que ele vai interagir com a solução. É verdade. Nossa, eu super concordo. Pode falar, Fê? Pode falar, depois eu falo. Não, eu tenho dois pontos, né, para falar. O primeiro, acho que linka um pouco com Customer Success, né, que se a pessoa ela não consegue utilizar o que você está entregando, ou porque não funciona, ou porque gera uma certa dificuldade, a gente não vai ter sucesso no que entrega. Então, realmente,
a inclusão digital não é só o cara ter um celular e navegar na internet, mas se ele não tem essa possibilidade ou essa capacidade, como que a gente digitaliza todo o processo que no final é uma carta, mas que ele continue recebendo a carta, né? Isso também é uma forma de inclusão digital. E o outro ponto, linkando um pouco na acessibilidade, né? A gente como empresa, a gente como profissional de TI, a gente tem que pensar um pouco mais na acessibilidade, porque hoje, o que eu vejo? A gente só gera conteúdo acessível se a gente é solicitado para gerar. Se a gente precisa gerar uma solução para um negócio, a gente nunca coloca no requisito, ou nem mesmo na nossa sugestão de desenvolvimento, uma capacidade de acessibilidade. Então, a gente vai direto ali o que gera valor para o negócio? O negócio quer um dashboard, o negócio quer melhorar um processo financeiro, e a gente nunca coloca nesse meio, mas espera aí, o negócio não pode ter uma pessoa com deficiência? Né? E como que a gente entrega isso que ele quer, mas com algum atributo acessível? Claro que isso gera custo, gera tempo, e às vezes o projeto não tem esse escopo, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente precisa é falar um pouco mais de acessibilidade, levar para o nosso negócio a importância da acessibilidade, não só para eles utilizarem isso quando eles realmente precisam, mas começar a ser algo normal na rotina, né, das entregas. Muito bem colocado. Que eu ia fazer só um adendo. Hoje em dia tem aplicativo para tudo, como todo mundo aqui já falou, né? O Alex, acho que foi o Alex, não, o Júnior foi o primeiro a falar, eu acho que levantar essa lebre dos aplicativos. Gente, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Eu não aguento mais aplicativos. Eu gosto do TI, eu sou apaixonada por isso e eu não aguento mais aplicativos. O meu celular não aguenta mais aplicativos porque ele olha que é dos maiores de capacidade e ele já não tem mais muito espaço. O que acontece? Tava na hora das pessoas pensarem nas necessidades do outro, assim como a Ari colocou muito bem colocado agora, até pela questão da acessibilidade também, porque não é toda pessoa que vai conseguir enxergar lá direito, ouvir lá direito. Então, tava na hora de começar a aparecerem soluções, mas não digo nem customizadas, porque aí seria mais complicado, né? Aí todo mundo ia ter que ter um programador de plantão lá em Alex, já pensou? O Alex é programador. Então, mas pensar mais, menos no coletivo e mais nas necessidades das pessoas diferencialmente, assim, Exato. falando. A Celina colocou um ponto aqui, que ela colocou, acho que uma coisa que assusta são os maus exemplos que temos quanto à segurança das transações para as pessoas menos adeptas ao uso de mecanismos digitais. Realmente, né, ainda falta muita segurança, e linka um pouco com o que a Fê falou, é muito aplicativo entrando no mercado, né, e esses aplicativos, eles têm uma ideia, eles entram, primeiro eles têm sucesso, depois eles começam a ter problema com segurança, depois eles começam a pensar nisso, né, o modelo, eles estão muito mais ágeis do que a gente considera ágil, né? E realmente, a minha mãe morre de medo de usar um banco pelo celular. Ela prefere ir lá no caixa porque ela tem mais segurança. Ainda que andar com dinheiro no bolso eu acho mais perigoso do que andar com celular, né? Mas é isso. Esses maus exemplos também atrapalham um pouco aí a inclusão digital. Com certeza. Tem um ponto que a Fernanda falou, né, da questão de você conseguir não somente pensar no coletivo, mas pensar no individual. E aí tem um conceito que é muito bacana, que é o da massificação da personalização, ou a personalização da massificação. É verdade, olha, boa. Que é justamente você empoderar o seu usuário, né? E aí, assim, a forma como eu utilizo o aplicativo lá, não vou falar nome então, também é um aplicativo lá de streaming de vídeo, né? É diferente da forma que a Fernanda utiliza, né? Em todos os filmes, as séries que a Fernanda gosta são diferentes das que eu gosto. E aí o aplicativo, através de algoritmos e através de configurações que eu coloco lá de interesses e tudo mais, ele acaba se adaptando à minha necessidade, acaba tendo uma solução muito mais aderente ao que eu preciso. E igualmente para a Fernanda. Só que o que está aparecendo naquele aplicativo para mim é totalmente diferente do que aparece para a Fernanda. E aí, através dessa capacidade que essas soluções têm de se personalizarem para cada uma das pessoas, de fazendo isso de forma massiva, porque a gente está falando de uma solução que é escalável, que está atingindo, sei lá, quase 1 bilhão de pessoas, né? Você conseguir fazer isso e tratar cada
pessoa, cada usuário, como se ele fosse um indivíduo único e personalizando ao máximo aquela experiência para ele. Então, eu acho que isso se conecta muito com o início do nosso papo, que é do Customer Success, né? Da gente entender qual é a necessidade e entregar algo que realmente vai aderir ou vai estar aderente à necessidade dele, né? Por isso que o Customer Success deveria ser realmente uma área obrigatória, deveria ser, sei lá, currículo já em tudo que é faculdade, porque em qualquer área a gente vai trabalhar com cliente, e se ele obtiver sucesso, né, a gente vai, com certeza, a gente vai prosperar muito mais. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Oi. Sim, queria só complementar um exemplo da minha mãe. Ela tem um brechó na garagem de casa, é algo simples, assim, só que assim, ela buscou se aperfeiçoar, digamos assim, não é só apenas um brechó. Ela manda mensagem para clientes, para pessoas que compram, ela manda foto pelos aplicativos que tem. Faz vídeo. Faz vídeo, ela vai mostrando, beleza, às vezes não é algo tão complexo, não é um marketplace da vida, não é alguma outra coisa muito bem elaborado, só que ela achou uma forma com que ela conseguia se adaptar e não ficar fora desse mundo digital, aplicando pequenas coisas, e com isso conseguindo um sucesso, né, atendendo os clientes, atendendo as necessidades, de acordo com que cada cliente tem o costume de comprar. E eu acho que ela também... A idade dela. Minha mãe tem... Oi? Quase 60 anos já. Então, e aí eu acho legal também, porque ela tá indo bem no ponto do público dela, né? Então, o público dela, que provavelmente já tem um pouco mais uma idade próxima da dela, é um público que está acostumado a usar um marketplace, né? Entrar na internet, fazer todas... Não, é um público que tem o celular, tem um aplicativo de mensagem, e esse é o canal que ela tem para atingir aquele público, né? Nossa, sensacional. Muito esperta sua mãe, viu? Viu só? O André tá falando aqui, conheço muitas pessoas que preferem enfrentar fila na lotérica do que pagar no conforto de casa através de aplicativos bancários. É o mesmo caso que a Ari estava falando da mãe dela, né, Ari? Realmente. Eu queria complementar uma coisinha a mais aí que a Ariane falou, né? Da questão de segurança, né? Isso também é uma coisa, assim, que pesa bastante na questão... Hoje está tendo muito golpes também, né? Então, isso acaba afastando o povo também, né? E, inclusive, teve com... Eles ligam, né? Querendo... Pedindo cartão da pessoa, falando que já compra. Então, eles estão usando as mesmas vantagens que a empresa usa. Por exemplo, eu uso cartão de crédito, às vezes eu faço uma compra, coisa assim. Eles realmente ligam, né? Falando, você fez compra tal, coisa assim. Então, essas pessoas mal intencionadas já pegaram essas ideias e começaram a fazer esse tipo de golpe. Pessoas também, entendeu? Faz passar a empresa e aí acaba roubando teus dados, né? Rouba o código do teu aplicativo de mensagem e aí clona teu aplicativo, começa a pedir dinheiro para outros, né? Enfim, isso já aconteceu comigo, inclusive. Não, e assim, é legal você falar que já aconteceu com você, porque eu também tenho vários amigos no mundo de TI que conhecem todas as artimanhas e ainda caem, porque esse povo, ele é tão esperto, ele é tão mais ágil do que a gente, que cada dia eles inventam uma maneira diferente. Então, às vezes, não trata só da segurança de um aplicativo, né? O aplicativo pode ter toda a segurança do mundo, mas sempre vai ter um risco por trás, né? Com pessoas que fazem esse tipo de coisa. Sempre existem pessoas mal intencionadas, Exatamente. Né? Não tem jeito, verdade. Infelizmente. Então, era isso dessa parte, gente. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa a esse tema? Sobre a inclusão digital? Fechou? Ninguém tem perguntas? Então, é isso aí. Nosso próximo assunto são as soluções empresariais com zero de investimento. Se vocês tiverem alguma ideia, podem passar aí, me interrompam, fiquem à vontade. Mas eu resolvi, eu ia fazer algumas listas, mas eu prefiro que o pessoal que quer entre em contato, que eu tenho, sem problema algum, vou passar. Só que o que acontece? Hoje em dia, além de estar bastante difícil, o pessoal tendo que se
reacostumar, né, com a vida em casa, porque provavelmente já fazia muitos anos que já não tinham, né, todo esse convívio, se é que alguém teve alguma vez, porque tem famílias que estão se conhecendo, né, que a gente escuta bastante falar. Então, o que acontece? Tem muita coisa assim, tem muita ferramenta digital, essa webinar a gente está fazendo numa ferramenta que não está sendo paga, é o Teams, né? A gente tem muita coisa disponível. O que acontece? A gente tem que saber o que se adequa, como a gente já tinha falado nisso, eu nem vou me aprofundar muito agora nesse assunto, porque a gente tem que realmente saber o que se adequa para cada caso. Vamos supor, a Ari, desculpa, Ari, como que é mesmo o nome do teu cargo lá na Johnson? É nível coordenação. A coordenadora lá. A Ari vai precisar provavelmente de alguma coisa que demanda muito banco de dados, BI, né? Todas essas coisas. Então, é diferente de mim, que eu vou atender aquele comércio, vamos supor, vou atender um consultório, um escritório, uma imobiliária, não vou demandar um número tão grande assim para um banco de dados. Só que, vamos supor, tem o Júnior já trabalha com B2B também, não é Júnior? Eu posso chegar para o meu cliente e falar assim, olha, eu tenho soluções, a ferramenta certa, em vez de ser um software, tá com o fulano, eu vou te dar o contato do Júnior, vamos supor, o Júnior vai chegar aqui e dentro do TI também, dentro das práticas ágeis e todas essas coisas, ele vai te oferecer a ferramenta certa para tu usar, ou vai te passar, ou vai te ensinar, seja lá como for. Nem sempre é uma ferramenta, um software, nem sempre vai ser um programa que vai resolver, né, os nossos BOs do dia a dia. Então, a gente tem aí, dá para jogar no Google, como a gente fala, e pegar de graça. A gente tem CRM de graça, ERP, e são bons. Eu, até falando nisso, vou falar para vocês o seguinte, quando vocês quiserem ver se o produto é bom, testa antes de fazer o upgrade. Falo por mim, porque eu fiz uma péssima escolha com relação a uma ferramenta que eu estou usando e eu paguei ela agora por 1 ano. Então, o que acontece? Se eu estou pagando ela por 1 ano, aguenta, filha! Né? Então, a gente tem que testar. Conselho, olha, quem se lascou, que nem falam. Testa antes a ferramenta, pergunta, joga no Google, procura. Tem gente sempre que vai saber mais que a gente. Então, nem sempre é software. Fica bem de olho nesse sentido. Então, tem CRM de graça. Alguém quer falar aí? Eu acho que o Arthur é furioso no CRM, né? Ele entende bastante. Não, eu só queria complementar, antes de entrar nesse ponto, até fazendo um gancho que o André, a Ari falaram anteriormente, que é o ponto de nem tudo começa na ferramenta, né? Às vezes você começa nas práticas ali, fazer um desenvolvimento de um processo para depois chegar numa ferramenta, né? Então, às vezes, a ferramenta é muito importante, lógico, que ajuda a mensurar algumas coisas, você agilizar algumas coisas, mas nem sempre ela é o resultado final, né? Às vezes, dando um exemplo no que você fez, eu sei que você fez um trabalho de consultoria há pouco tempo numa imobiliária, que o que eles precisavam não eram ferramentas novas, e sim era como utilizar as ferramentas que eles já tinham, que eles tinham na mão deles, para poder desenvolver o negócio, né? E às vezes o pessoal mal subutiliza, né, as ferramentas que tem, né? E às vezes, mesmo que sejam ferramentas pagas ou gratuitas, não importa. Acho que as pessoas precisam, às vezes, as pessoas falam, potencializar. Desculpa. As pessoas falam que, imagina, que o TI veio para tirar vagas. Sinceramente, eu não concordo. Eu era da odontologia e da prótese dentária, fui cair no TI porque já tinha o dom, já gostava. Não tinha nada a ver, né? Mas se eu fosse da prótese dentária ou do TI, é certeza que eu já estava na parte do TI, da coisa toda lá dentro. Ou fosse para desenho de prótese, de dente, ou se fosse para, sei lá, beta tester, qualquer coisa. Eu acho que nem sempre vai ser o software. As pessoas não precisam perder as suas vagas dentro daquelas coisas que elas executam no dia a dia, na profissão delas.
Em geral é isso. Ô Arthur, era legal tu dar uma pincelada rápida sobre CRM aí, que tu conhece bastante aí para o pessoal entender o que é um pouco. O CRM são ferramentas que vão utilizar você gerenciar os seus clientes, digamos assim, né? É para você gerenciar a carteira de clientes, gerenciar produtos, ter frequência de vendas, para você otimizar esse serviço e saber o que oferecer para o seu cliente no momento certo, no momento adequado. São sempre voltadas para gerenciamento de clientes, né? Assim, existem diversos CRMs no mercado. Eu trabalho há um tempo aí com um muito forte no mercado, é muito modular, digamos assim, né? Então ele acaba deixando de ser apenas um CRM às vezes para contemplar outras funções. Ele acaba quase se tornando um RP às vezes. Acho que é isso, né? É isso? Então, ele tem parte ERP também, né? Então, a gente encontra CRM, ERP, a gente encontra Kanban, né? Free aí para usar. Tem que saber usar, que é para não se perder. Chama o Júnior, ó. Né, Júnior? Na verdade, como o Arthur falou, na verdade, né? Assim, é muito mais você entender o processo, a necessidade, né? O porquê que você quer a ferramenta. E aí a ferramenta, às vezes, a gente fica numa celeuma ali, a ferramenta A é melhor do que B, não sei o quê. Cara, às vezes o detalhe não é tão gritante assim, então você tem que entender o teu processo primeiro e ver qual que vai se adequar melhor ao teu processo. É claro que a ferramenta ela vai te ajudar em alguns momentos a automatizar seu processo, a quebrar muitas barreiras ali que vocês tenham, que você possa ter de velocidade, enfim, de execução de alguma tarefa, mas o mais importante é você entender o porquê que você quer a ferramenta, porque na verdade a ferramenta, o método, ou, né, enfim, o que você utilizar são meios para que você consiga alcançar um resultado. Então, se você tiver claro qual é o seu processo e qual é o resultado que você quer alcançar, a ferramenta ela vem para te ajudar nesse processo, mas nem sempre é o primordial, e muitas das vezes as pessoas focam na ferramenta como um objetivo, como um resultado, e não é esse, né? Na verdade, ela é uma forma de você alcançar um resultado, né? É verdade. Exato. Até aproveitando um pouco isso, nesse meio digital, né, que as pessoas estão hoje, digamos assim, as pequenas lojas, tudo, eu quero ir para a internet, eu quero ter minha loja na internet. Beleza, é muito legal a iniciativa, é muito bom isso, mas nem sempre é o melhor caminho, porque às vezes você não tem uma divulgação muito forte, você não tem um canal de entrada muito forte, eles têm algumas barreiras para poder chegar no seu público-alvo. Então, às vezes, você buscando outras alternativas, em vez de se construir um site, você vai ter que pagar uma hospedagem, vai ter que pagar um desenvolvimento ali para poder tratar a imagem dele, fazer um acompanhamento mensal, uma manutenção. Tem outras oportunidades que são os marketplaces. Então, tem vários hoje aí no mercado. Isso é assunto para o final. Desculpa. Já está atropelando agora. Está atropelando, gente. Acho que eu dei uma adiantada. Mas isso que tu falou me fez lembrar uma coisa também. Foi muito uma sacada boa. Por quê? Porque, assim, às vezes é melhor tu não oferecer o teu produto online se tu não vai realmente cuidar daquela plataforma ou ter alguém disponibilizar alguém. Se eu for vender 24 horas por dia, o que eu vou ter que disponibilizar? Alguém para cuidar daquelas 24 horas por dia. Não posso esperar que o meu cliente queira escrever hoje para mim e eu responder ele amanhã, daqui 2, 3 dias. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido eu deixar o meu cliente esperando se tem 500 outros querendo vender e vão respondendo assim, na hora. Vai cair lá, a pessoa vai abrir o site e ele já tem um chatbot ali do lado, pronto, esperando como eu posso lhe ajudar, etc, etc. Então, o que acontece? Vai vender online, tenha em mente, né, que realmente vai ser um passo muito grande, porque tu vai ter que desprender tempo, que nem o pessoal que vende iFood. Já tem o sonzinho lá, né, tipo uma campainha que fica apitando quando a pessoa está recebendo uma entrega lá, se não me engano é mais ou menos assim que funciona. A pessoa já está ligeira. Chegou a encomenda lá para mim, vamos supor, o almoço, eu vou correr, vou fazer, já vou mandar o motoboy entregar. E é assim, o mundo na internet, ele é veloz, ele é muito rápido. Então, vai abrir uma loja online, quer vender
mesmo sendo, plataformas marketplace, a gente tem que ter em mente que vai ter que disponibilizar daquele tempo, ou ter um celular o tempo inteiro logado naquelas plataformas e aberto, ou um computador ao lado. Era isso. Alguém mais queria... Tenho sim, essa questão de vender online também, e falo por experiência própria, né? Às vezes as pessoas querem vender online, querem abrir uma loja online, mas elas não têm noção do tamanho da abrangência de fazer isso, né? Então, assim, o meu negócio é hobby, né? Eu comecei ele por hobby, e eu não tenho capacidade hoje e nem interesse de vender para o Brasil. Então, se eu coloco uma loja online, eu tenho que pegar a encomenda do Brasil inteiro, eu tenho que ir no correio postar o meu produto, né? Eu tenho que ter uma dedicação muito grande. Então, às vezes a pessoa tem uma loja pequena e porque ela quer atingir o bairro do lado, ela acha que indo online ela vai crescer do jeito que ela quer e ela pode ter uma demanda muito maior que no final acaba prejudicando o negócio dela, porque se ela também não corresponde, é a reputação dela que vai ficar ruim, né? Então, eu acho que tem muito disso também, entender, antes de simplesmente ir para o online, né, entender onde você quer, a abrangência que você quer atingir, se o online vale a pena. Então, hoje eu tenho um simples Instagram com uma notinha falando, entrego para São Paulo e interior de São Paulo. Entendeu? Porque é onde eu consigo chegar para fazer as minhas entregas. Então, eu não... É isso. E eu já pensei, a primeira coisa quando eu pensei em abrir o meu negócio foi, eu vou abrir uma loja online. E ainda bem que eu não abri, porque ela já teria acabado, juro pra vocês, porque hoje a minha capacidade, o meu interesse não tá ali. Morre, né? Uhum. É verdade. Que nem eu comentei esses dias uma foto de um serviço que eu tô precisando, porque a gente tem uma área da Upstart que tá desfalcada, digamos. Então, eu estava precisando de um serviço naquele setor e eu escrevi para uma determinada empresa, que eu não vou falar o nome aqui, mas é uma empresa grande, relativamente, ela é nova, mas ela já é uma empresa bem estruturada no Brasil. E eu escrevi na foto deles pedindo retorno, sendo que eu já tinha escrito um recado para eles através do Instagram Inbox, e não obtive resposta, fui na foto e comentei da seguinte forma, ainda dei uma chance e pensei assim, a gente para entrar no mundo dos negócios, como CEO, como dono, seja como for, é aquela coisa, né? O olho do dono engorda o boi. A gente pode delegar, mas a gente não pode perder nada de vista, nada. E eles simplesmente ignoraram o meu comentário lá e eu fiquei, gente, eles lidam justamente com um dos setores que é assim, o coração, digamos, de qualquer empresa, e eles não foram capazes nem de me responder naquela foto. Eu fiquei pensando assim, acabou para a internet de venda no Brasil. Quem hoje em dia que pode dizer eu respondo todo mundo? É complicado. Que nem a gente estava falando no início, nem sempre é a ferramenta, né? O uso dela é o principal. Fala, Arthur. E fazendo um gancho com o que você disse, na questão do boca a boca, né? Que antes era muito esse negócio do boca a boca, hoje o pessoal às vezes confunde um pouco isso, porque tá na internet, não vai ter tanta repercussão. Pelo contrário, né? Isso teve uma expansão muito grande, né? Ficou muito mais, um potencial muito maior, né? Para esse boca a boca, somente pro lado negativo, né? O pessoal acaba atacando muito mais rápido e gerando muito mais visibilidade desses pontos negativos quando você está online, né? Digamos assim, né? Digital. Então tem que tomar muito cuidado. O exemplo que você falou é muito bom em cima disso. Às vezes a empresa trabalha com esse tipo de coisa, só que ela não tem um foco, às vezes, do time ali naquela ferramenta dela. Então, assim, ou você não disponibiliza a ferramenta de comunicação para você não gerar esse tipo de problema, até para você no futuramente, ou você disponibiliza, mas também coloca pessoas para poder atender, né? A gente sabe porque às vezes, dependendo da abrangência que você tem, acaba tendo uma quantidade muito grande de mensagens, de retornos e tudo, mas se você se predispôs a colocar aquilo ali disponível, você tem que estar disponível para aquilo, né? Você não pode simplesmente... Exatamente. Com certeza. Alguém quer acrescentar perguntas, pessoal, que está assistindo? Ninguém tem perguntas? Alguém quer fazer mais algum adendo? Não. Então,
Próximo assunto. Só antes de acabar, eu anotei aqui na minha super cola aplicativos também que dá para trabalhar, tipo, de gestão, precificação, cálculo. Então, ferramentas, tipo, para fotografias e vídeos. Vamos supor assim, para que eu vou querer uma ferramenta para foto ou vídeo? Porque a nossa, normalmente, a minha até tem, mas não sei se a maioria das pessoas tem. Foto panorâmica, por exemplo, que nem foi o caso dessa imobiliária fantástica que a gente atendeu. O povo foi super... foi super dedicado, assim, queriam saber, instalaram um aplicativo gratuitamente no celular deles, a gente fez tudo junto, online, eu mostrava, filmava aqui em casa mesmo, mandava para eles, aliás, já estava, né, compartilhando a tela com eles, e eles viam tudo em tempo, como é que fazia e tal. Então, essa interação, assim, faz muita diferença. Nem sempre eu vou precisar gastar com ferramenta, mas eu vou sim precisar gastar para eu me especializar. Isso a gente não pode fugir. Nem sempre a gente vai ter lá um curso completo de usar tal coisa. E às vezes, mesmo que eu tenha um curso completo, não é a mesma coisa do que eu ir para uma aula e fazer uma troca de experiência, né? É isso daí. Alguém alguma coisa a acrescentar a respeito disso? Ou passamos para o próximo? Próximo? Então vamos lá. O último tema. Gente, hoje a gente extrapolou 1h30 já falando. Isso no início que deu um probleminha da gravação, né? O último, então, são plataformas digitais. Essas plataformas digitais, mais para ter alguma ideia. Vocês, no caso de vocês, já usaram alguma? Qual foi o tipo de experiência que vocês tiveram? Vocês ainda usam, oferecem serviço através de alguma? Usam para comprar? Bom, principalmente com relação a fornecimento de cursos online, né? Porque você falou aí no início, a gente tinha que se adaptar, enfim, né? E aí manter as atividades utilizando da tecnologia. Quem já estava mais posicionado, eu confesso que eu não estava, eu não vinha na onda de ter cursos online gravados, né? Então eu estava ainda em planejamento para fazer, mas sempre era algo que ficava para depois. E aí tive que correr, produzi um curso, depois na verdade, acabei parando a produção, mas comecei a iniciação da produção de outro, e aí utilizando algumas plataformas para poder buscar qual seria, né, ou procurando qual seria a melhor plataforma para oferecer isso online. A gente, por meio lá do Conajaio, que é uma iniciativa que eu né, sou fundador e organizador, a gente resolveu meio que criar uma solução para que a gente conseguisse fazer o fornecimento desses cursos online. Então, a gente utilizando a expertise que a gente tinha lá, com transmissão de eventos online ao vivo, a gente também criou uma plataforma Edu, né, o Conajaio Edu, para que a gente pudesse começar a fornecer esses cursos online e gravados também. Mas é algo que a gente não estava, assim, estava nos nossos planos, mas não estávamos preparados já no ponto, né, para começar a surfar nessa onda aí e começar a ter, até por conta da grande oferta, né? Eu acho que de uma hora para outra, assim, Sim. A gente acordou aí com a quantidade gigantesca de oferta de cursos, muitos gratuitos também. Desculpa, qual que é a plataforma que tem teus cursos à venda? Na nossa mesmo do Conajaio, que a gente desenvolveu, que é edu.conajaio.com.br. E aí a gente está fornecendo alguns cursos ali online, ainda está bem no início, a gente começou a colocar isso há pouco tempo, mas Sim. A intenção é que a gente comece a crescer aquilo ali e comece a colocar também cursos de outros profissionais, né? Não somente os nossos, né? Inclusive já tem lá um do próprio Muniz da jornada colaborativa. Então, a ideia é a gente aproveitar isso, mas a gente é aquele ponto, né? A gente não estava posicionado, né, para poder aproveitar e surfar nessa onda. Então a gente teve que tentar correr atrás e acelerar um pouco mais esse processo dentro do que a gente tinha pensado. Mas foi uma atitude muito boa, né, por sinal. Porque se a gente não tem atitude, a gente não vai mudar o quadro, né? E agora é tudo novo. Daqui para frente é o novo, como dizem, né? Exatamente. Alguém? Ideias? Perguntas do pessoal que está quietinho? Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa aqui? Não. Foi só ingresso na reunião novo. Então,
realmente, essa parte das plataformas, a gente tem uma plataforma principal aí, que é o Facebook, né? Que além de ser uma rede social, ela é gigantesca para vendas. A gente tem aí YouTube, que dá todo tipo de comércio está fazendo propaganda. Inclusive, quem não seguiu ainda, por favor, sigam lá o nosso canal. A gente vai postar esse vídeo lá também. Se Deus quiser, né? Se tudo der certo, a gente vai postar esse vídeo lá, né, Ari? E tem tantas... Até fiz uma outra cola. O Instagram também acaba sendo uma plataforma digital para e-commerce. Temos os marketplaces. Bom, aqui já é um assunto mais... bom, o teu é marketplace também, né? Onde está o teu curso, né? O Edu. Acaba é um marketplace também. Legal. Eu tenho pacotes de consultoria à venda, tipo, são 10 horas online que eu fiz, mais um projeto inteiro. O meu eu coloquei lá pelo Hotmart. Enfim, tem várias plataformas aqui. Tem Magazine Luiza, Americanas, Mercado Livre, OLX, Amazon, que a Amazon tá gigantesca, né? Aquela norte-americana. A B2W. Oi? Alguém falou? Cadê um barulho? Carrefour. Então, hoje em dia, ferramenta e mercado é o que não falta. Gente, era isso. Eu não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Na verdade, só como recado final aí, acho que é isso, né? A gente tem que ter capacidade de se adaptar, foco no cliente, trazer o cliente para o centro do nosso processo, entender o porquê, qual o problema que a gente quer resolver, e sem focar tanto na solução, e sim nesse ponto, né? Na necessidade que a gente está buscando atender. E isso sim que vai fazer com que a gente tenha a agilidade necessária para que a gente consiga entregar cada vez mais valor para eles. É isso. Então, agradeço a oportunidade, acho que o papo foi bem bacana, discutiu bastante pontos interessantes. Bem legal, espero que volte mais vezes também. Vamos sim. Bom, de novo, o Júnior colocou muito bem, total de acordo. Também gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, foi um papo bem legal mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Eu também queria agradecer a oportunidade, principalmente dos convidados aqui, a Ariane, que aceitou o convite muito bem, o Júnior também, para vir conversar com a gente, ter esse bate-papo aqui legal. Foi muito produtivo, deu bastante insights aqui, tipo, na cabeça, que tá bombando de ideia, de coisas assim que, eu pensava de um jeito, mas vocês colocaram alguns pontos que fizeram pensar, né? Espero que tenha agregado aí para todos que conseguiram participar, e para as pessoas que vão assistir o vídeo depois, né? Se a gente conseguir colocar lá no YouTube. Vamos sim! Vamos sim! Gente, eu gostaria de agradecer muito mesmo a todos vocês. E como o Arthur falou tudo, realmente o que eu pensei, muitos insights, assim, muitas ideias, a gente fica surpreso, porque a gente convive com negócios todos os dias. E às vezes trocando ideia com alguém que trabalha também em negócio, só que a experiência é diferente, né? Acrescentou muito, muito obrigada, de verdade. Espero ver vocês em outras, de repente fazer uma live no YouTube um dia desse, já que hoje a gente conseguiu fazer o webinar assim. E muito obrigada, desejo muito sucesso a todos nós. Todos nós, com certeza. As pessoas que também, as pessoas que estão assistindo aqui também, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada.